No século XIX, uma nação jovem e em rápida expansão enfrentou a maior crise de sua história. Estados que antes caminharam juntos rumo ao crescimento passaram a seguir caminhos diferentes. Diferenças econômicas, políticas e sociais criaram tensões cada vez maiores. Essas tensões acabariam levando a um confronto gigantesco que transformaria não apenas os Estados Unidos, mas também a forma como conflitos seriam conduzidos no mundo. Foi nesse cenário que surgiu um novo tipo de confronto. Um conflito marcado por tecnologia crescente logística, industrial, grandes mobilizações e novas estratégias. Pela primeira vez na história moderna, ferrovias, fábricas e comunicações rápidas passaram a definir o ritmo das campanhas. Foi também um período dramático, no qual comunidades inteiras se viram divididas. Famílias, amigos e vizinhos passaram a apoiar lados opostos. Uma época que ficaria conhecida como irmão contra irmão. Esse episódio da história marcou o nascimento de uma nova era, a era da guerra industrializada. Se você gosta de conteúdos históricos profundos e bem explicados, curta este vídeo, compartilhe com quem também gosta de história e inscreva-se no canal. Assim, você ajuda o canal a continuar trazendo grandes histórias que moldaram o mundo. Agora, vamos entender como tudo começou. No início do século XIX, os Estados Unidos estavam em plena expansão. Novos territórios eram incorporados ao país, cidades surgiam rapidamente e a população crescia de forma impressionante. Mas esse crescimento trouxe também desafios. O país estava dividido entre dois modelos econômicos muito diferentes. No norte, predominavam centros urbanos, comércio intenso, indústrias em crescimento e infraestrutura moderna. Já no sul, a economia dependia principalmente de grandes plantações agrícolas e da exportação de produtos para o mercado internacional. Essas diferenças econômicas geravam debates constantes sobre impostos, comércio e poder político. Cada região defendia seus próprios interesses. Ao longo das décadas, essas divergências começaram a se tornar cada vez mais profundas. No cenário político, as discussões no Congresso tornaram-se cada vez mais acaloradas. Cada novo território incorporado ao país levantava a mesma pergunta: qual seria o equilíbrio de poder entre as diferentes regiões? Para tentar evitar rupturas, vários acordos políticos foram criados. Esses acordos buscavam manter o equilíbrio entre os estados. Por algum tempo, funcionaram, mas conforme o país crescia, as diferenças tornavam-se mais difíceis de conciliar. Movimentos políticos regionais começaram a ganhar força. Líderes defendiam maior autonomia para seus estados e criticavam decisões do governo central. A tensão aumentava, ano após ano. Em 1860, uma eleição presidencial marcaria um ponto decisivo. O novo presidente representava ideias que muitos estados do Sul consideravam uma ameaça ao seu modelo econômico. A reação foi imediata. Alguns estados anunciaram sua saída da União Federal e criaram uma nova confederação. Para eles, era uma forma de preservar seus interesses e autonomia. Para o governo federal, no entanto, a união do país deveria ser mantida. A crise estava instalada. Com o aumento das tensões, forças militares começaram a se mobilizar, unidades foram organizadas rapidamente. Cidadãos comuns se alistaram em grande número. Muitos acreditavam que o confronto duraria apenas alguns meses, mas a realidade seria bem diferente. O conflito se tornaria um dos mais longos e complexos da história americana e rapidamente mostraria características nunca vistas antes em confrontos anteriores. Uma das maiores transformações desse conflito foi o papel da tecnologia. Ferrovias passaram a transportar rapidamente tropas
e suprimentos. Telégrafos permitiam comunicação quase instantânea entre comandantes e governos. Fábricas produziam equipamentos em larga escala. Isso mudou completamente a logística. Pela primeira vez, a capacidade industrial de um país tornou-se decisiva no andamento do conflito. O Norte possuía maior infraestrutura industrial. O Sul, por outro lado, contava com lideranças militares experientes e grande motivação regional. Esse equilíbrio tornaria o confronto extremamente intenso e prolongado. Outro elemento revolucionário foi a mudança nas estratégias. Durante séculos, batalhas haviam seguido formações tradicionais em campo aberto. Mas agora, novas tecnologias tornavam essas formações cada vez mais arriscadas. Comandantes passaram a buscar novas soluções. Defesas em profundidade começaram a surgir. Fortificações improvisadas eram construídas rapidamente. Gradualmente, surgiram linhas defensivas mais complexas. Essas estruturas antecipavam o tipo de combate que se tornaria comum décadas depois na Europa. Assim, o conflito americano acabou servindo como laboratório para novas formas de estratégia militar. Enquanto os confrontos aconteciam, a população civil enfrentava grandes desafios. Cidades precisaram se adaptar à economia de guerra. Indústrias foram redirecionadas para produzir suprimentos. Famílias aguardavam notícias de parentes envolvidos nas campanhas. A vida cotidiana mudou completamente. Ao mesmo tempo, o país começava a refletir sobre seus próprios valores e futuro. O conflito não era apenas militar, era também um momento de redefinição nacional. Após anos de confrontos intensos, o equilíbrio começou a mudar. A superioridade industrial e logística do Norte tornou-se cada vez mais decisiva. Gradualmente, as forças do Sul perderam capacidade de sustentar suas campanhas. Em 1865, os líderes militares iniciaram negociações que levariam ao encerramento do conflito. A união do país foi preservada, mas as cicatrizes daquele período permaneceriam por muito tempo. A Guerra de Secessão marcou profundamente a história dos Estados Unidos. Ela consolidou o poder do governo federal, transformou a economia e acelerou o processo de industrialização. Além disso, serviu como um grande ponto de transição na história militar. Muitos dos elementos que apareceram nesse conflito, logística industrial, comunicações rápidas e fortificações extensas, se tornariam comuns em confrontos do século XX. Por isso, muitos historiadores consideram esse evento como o nascimento da Guerra Moderna. A Guerra de Secessão foi mais do que um conflito entre regiões. Foi um momento decisivo que redefiniu uma nação inteira. Um período em que diferenças profundas levaram a uma transformação histórica. E também um capítulo fundamental para entender como os conflitos evoluíram na era industrial. A história nos mostra que momentos de crise também podem gerar mudanças profundas, mudanças que acabam moldando o futuro de sociedades inteiras. Se você gostou deste conteúdo histórico completo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o crescimento do canal e permite que mais pessoas descubram histórias fascinantes como esta. Até o próximo vídeo.